Olá, estamos de volta aqui no curso de Geotecnologias aplicadas ao manejo florestal. Sou o professor Fabrício Assis Leal, seu instrutor nesse curso. Hoje vamos dar início à parte 2 do nosso curso, que tem 13 partes, e vamos falar sobre o microzoneamento da UPA, especificamente da hidrografia e nascentes. Então, nosso curso tem 13 partes. Estamos aqui na parte 2 do microzoneamento da UPA, hidrografias e nascentes. Na parte prática, nós vamos criar a largura da hidrografia, a massa d'água, produzir as APPs de hidrografia, as nascentes e APPs de nascentes, unificar essas duas áreas de proteção e, com isso, elaborar a nossa área de proteção da nossa área de estudo. Para isso, nós vamos ter alguns conteúdos teóricos para explicar para vocês algumas informações que serão dadas aqui no decorrer do curso, especificamente dessa área. Para isso, é importante que você entenda um pouquinho do que vai ser a nossa abordagem. Nós vamos abordar um pouquinho do que é microzoneamento, vamos dar um exemplo do microzoneamento, algumas configuraçõezinhas básicas também. Vamos colocar aqui um método alternativo de modelagem da hidrografia no manejo florestal, quero mostrar para vocês. E, por fim, como o curso já está afunilando com alguns termos mais técnicos, eu quero apresentar para vocês também etapas e conceitos aplicados no manejo florestal. É uma parte bem simples, rápida, mas bastante objetiva, que vai mostrar para vocês alguns termos importantes, inclusive já foram até abordados aqui nos vídeos anteriores. Bom, então o que é microzoneamento? É a parte principal, né? É o cerne dessa nossa parte número 2, então vamos falar do microzoneamento da UPA. Então, o que é esse microzoneamento? Ele é um processo de dividir uma área geográfica, uma região, né, em zonas menores e mais específicas, levando em consideração diferentes características e condições presentes no local. É uma técnica utilizada em diversos campos, como planejamento urbano, gestão de riscos naturais, estudos ambientais e engenharia. Então imagina pegando uma área, né, uma parte de um todo, e nessa parte você especificar, tentar mapear essas características, né, algumas condições locais. Então esse é o objetivo do microzoneamento também aqui no manejo, né? É um termo emprestado, então nós vamos utilizá-lo para mapear algumas características de interesse nessa área nossa de estudo, especificamente na UPA 04. Bom, qual que é a diretriz desse microzoneamento para o manejo? Ele deve ser utilizado em cada unidade de trabalho para identificar e localizar no mapa de exploração as áreas de preservação permanente, os tipos vegetacionais e áreas impróprias para colheita. Então veja só, você acaba fazendo um detalhamento da sua área de estudo em unidade menor, neste caso aqui é a unidade de trabalho. A gente vai especificar esses termos também um pouco à frente, você já vai entender melhor. É uma forma de saber onde está, o que tem, onde fica, né, em cada unidade de trabalho. Na verdade, como um todo dentro da UPA. Então essa é a diretriz principal que a gente se ocupa aqui no microzoneamento. Áreas de preservação permanente, sem sombra de dúvida, né, para não correr o risco de explorar árvores indevidamente, os tipos de vegetação, até para a potencialidade do local, né, aquele pré-inventário onde você cria uma possibilidade de explorar a área. Então, o microzoneamento também traz essa informação de potencialidade da área a ser explorada, madeireiro, né, principalmente, e também áreas impróprias, ou aquelas que podem apresentar algum risco durante a exploração, declividades, por exemplo, floramentos de rocha, enfim. Tá? Qual que é a importância? O microzoneamento é fundamental para o planejamento da colheita, pois permite localizar e plotar em toda a UPA os locais onde não devem ser realizada a extração de madeira, especialmente a área de preservação permanente e áreas impróprias, tá? Essas que vão ter alguma consequência na exploração.
algum risco por declividade, essas de afloramento rochoso, áreas com atoleiros, enfim, tá bom? Essa atividade permite calcular a área líquida de cada UPA e, por consequente, de cada UT e depois, consequentemente, para cada UPA. Até para ser calculado, tá? A intensidade de corte, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Aqui, calcular a área líquida da UPA é aquela área onde você desconta todas essas áreas, tanto impróprias quanto de APP, que não podem sofrer exploração. Então, o que sobra é essa área líquida de exploração da UPA. Como que é a implementação? Então, uma equipe deve ser treinada para realizar corretamente essa operação, treinada em todos os sentidos, também de primeiros socorros, né, picadas de insetos, enfim, animais peçonhentos, de qualquer forma, mas especificamente na parte técnica, orientar a sua equipe para que ela possa exercer um trabalho bastante objetivo em campo. Isso inclui a operação ou a utilização de tecnologias, essas tecnologias, por exemplo, o receptor GPS, planilhas, orientação de campo, zoneamento, né, de áreas específicas dentro dessas áreas que eles vão monitorar e realizar o microzoneamento durante a etapa do seu trabalho. Tá? Bom, o microzoneamento pode ser feito pela mesma equipe de picadas e inventário florestal. Já que é uma equipe que faz isso, pode ser a mesma, né? Ela é bem treinada, com um pouco mais de pessoas para ajudar, ela também serve para mapear essas áreas, tanto essas impróprias para exploração, quanto as áreas de preservação permanente. Deve-se aproveitar as picadas e faixas abertas para o inventário, ou seja, evitar ao máximo ficar abrindo, né, picadas, sempre, né, evitar isso ao máximo, mas que aproveite essas, né, caso venha ocorrer na abertura aí para o levantamento do inventário florestal censitário, que essas equipes também aproveitam essas faixas abertas, que a gente tratou desse assunto aqui na parte 1, quando a gente falou das faixas, tá? E utilizar um mapa de cada unidade de trabalho em escala para que essas equipes também se facilitem na sua orientação, na sua condução do trabalho e de forma que eles possam otimizar o seu tempo em campo. Bom, qual é o exemplo do microzoneamento, né? Eu vou dar aqui uma exemplificação da atividade para que vocês possam também ter um pouquinho mais de noção, ou para quem já tem um pouquinho de vivência, possa aqui trocar uma experiência também com o que eu vou apresentar para vocês. Bom, a princípio, o que eu quero nortear vocês aqui? Na verdade, a gente sempre busca, né, com as equipes de campo, um alinhamento, né, para que as equipes assim sejam alinhadas, possam obter resultados parecidos em campo e obediência àquilo que realmente preconiza a legislação e tudo mais, né? Principalmente em questão de alinhamento, né? Que elas sejam bastante objetivas para aquele determinado fim, especificamente assim na questão do microzoneamento. Aqui eu só trago um pouquinho da legislação que fala, né, da obrigação do microzoneamento. Então aqui nessa instrução normativa número 5, aqui especificamente para o estado do Pará, eles citam aqui o microzoneamento porque cada unidade de trabalho deve ser mapeada e mostrada o seu microzoneamento, né, dentro daquela atividade ali. Trago também a nossa principal referência sobre legislação de manejo, que é a instrução normativa número 5 do Ministério do Meio Ambiente, no seu anexo 2, quando ela cita a estrutura básica para a elaboração dos documentos técnicos na categoria de Plano de Manejo Florestal Sustentável Pleno. A gente já vai saber o que é isso. Quando a gente cita lá sobre as informações, ele também fala aqui sobre o manejo, o microzoneamento. Então é interessante esse alinhamento para que as equipes também entendam a seriedade desse trabalho do microzoneamento, né? Mais uma vez eu cito aqui o alinhamento para que elas possam fazer um trabalho
fidedigno, né, que represente a realidade em campo, para que nenhuma árvore possa ser explorada caso ela esteja realmente dentro de áreas de preservação permanente. O anexo 2, né, especificamente também do plano operacional anual, ele fala lá na informação sobre a UPA, os resultados do microzoneamento. Então, são produtos que você vai gerar, além de nortear as suas equipes em campo, na hora também da exploração. Então, isso precisa estar bem calibrado, tá bom? Bom, o que a gente faz, né? O levantamento com o receptor GPS. Tem a modelagem que eu vou mostrar agora para vocês, mas o levantamento ainda é imprescindível. Tá? Um receptor GPS com muita sensibilidade de antena para captar sinais em lugares bastante fechados. Então, mostra aqui uma foto, né, de uma equipe do curso do Modeflora de 2012 que eu fiz, esse curso lá em Brasília. Então, mostra aqui uma equipe em campo já mapeando aí a hidrografia, todos treinados. O resultado baixado em campo, né, com alguns pontos de identificação, mas o caminhamento feito, tá vendo? De cada trecho de drenagem aqui, tudo mapeado. Por fim, os arquivos são estocados, você pode fazer um backup aqui por dia, utilizando o próprio chip do receptor, que a gente mostra backup do dia 22/5, 23, 24, 25, então para cada dia você tem um backup. Esses dados precisam ser baixados para que você também possa ter backup aí desse trabalho, né, difícil, moroso, complicado em campo, tá? Então, separado por datas. Então, aqui eu mostro o resultado já para a nossa região do projeto de assentamento florestal Havaí, o PAF Havaí. No mapeamento que foi feito para a área, foram mapeados quase 153 quilômetros de hidrografia. Então imagina andar, né, debaixo disso aqui, desse dossel, com muita dificuldade, às vezes com pouca referência, né? Por isso que um trabalho é extremamente assim, tem que ser muito planejado para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, desse trabalho, a gente delimita aqui a nossa UPA, a UPA número 4, né, do PAF Havaí, seleciona apenas aquela hidrografia que pertence ao interior, né? Então aqui, para vocês terem uma ideia, quase 57 quilômetros de hidrografia mapeado, andando, né, passo a passo ali, mapeado, com a trilha do GPS ativada. Pode pegar alguns pontos de controle se você quiser, mapear nascente, enfim, da forma que você achar melhor para fazer. E aí tem algumas inconsistências, né? Geralmente esse backup diário é interessante que você faça para que você possa corrigir eventuais problemas, como esse aqui, ó, falta de conexão. Pode ter sido um lugar que não deu para passar, uma equipe estava do lado de cá, outra veio de cá, enfim, mas falta conexão, né, dessas trilhas. Ó, aqui da mesma forma, tá vendo? Então, existe aqui um trabalho muito bem feito, só que existe algumas inconsistências aí que esses dados precisam ser filtrados. Mas esses aqui veio da base dessa forma, tá bom? Cotidianamente, a gente costuma pegar isso aqui, fazer um refino, chamar uma equipe de campo. Se tiver algum problema no local, que eles peguem um ponto, anote o que foi aquela coisa. Ó, eu peguei esse ponto aqui porque daqui você liga na próxima trilha aí, porque é um caminho reto. Então, sabe, essas informações desse tipo. Mas aqui também, ó, alguns fragmentos, eles andam com o GPS ligado para outros lados e isso vai fazendo uma trilha. Então, requer um pouquinho de limpeza dessas informações. E a gente só limpa se conhece. Se não conhece, tem que usar sim, porque senão você acaba também tirando informação que na verdade foi mapeada. Dessa forma, segundo uma fonte do próprio Modeflora, na ocasião, fazendo esse levantamento com receptor GPS,
a possibilidade é mínima de explorar árvores dentro de app, é quase só 2%. Então isso traz uma segurança muito importante, especificamente para a questão da fiscalização, né, e da própria consciência mesmo, de não explorar árvores que não podem ser exploradas, especialmente essas dentro de áreas de preservação permanente. Então, um método que ainda não tem substituto, tem coisas avançando ainda, né? A modelagem da hidrografia por meio de LiDAR, sim, com uma precisão muito maior, mas por enquanto é o mapeamento aqui com uma equipe bem treinada que tem resolvido muito ainda, tá bom? Bom, e quais são essas configurações básicas aqui de receptor? Eu resolvi passar isso aqui bem rápido também para vocês, mas que vocês possam aí, né, com base no que vocês já têm percebido nas atividades de vocês, se vocês aí conseguem concordar ou não com essas informações. O primeiro delas, que eu gosto muito de configurar, é o sistema. Eu não deixo o sistema do GPS a não ser o normal. Essa informação de WAAS aqui é um sistema que melhora um pouquinho o sinal do receptor, mas em regiões que isso é disponível, não é o nosso caso aqui, então eu sempre deixo o GPS nesse dado normal, tá? O idioma fiquem à vontade, tipo de pilha sempre alcalina, e a interface eu sempre deixo aqui no primeiro, tá? O Spanner, que esse modo, quando você pluga o GPS, né, o receptor, talvez eu falei celular, mas é receptor GPS. Quando eu plugo o receptor GPS no USB, ele me dá a opção de escolher ir para armazenamento USB ou manter ele ligado. Se eu deixo o Garmin de série, ele sempre vai desligar o aparelho para eu poder fazer dado ou coisa assim do tipo, tá? Então isso aqui é assim que eu uso. Nas unidades, né, configurações, unidades, eu deixo sempre metros, elevação, né, de velocidade, profundidade, eu deixo basicamente assim. E aqui uma dica para vocês, também nas configurações aqui do ecrã, que é o display. Caso você use aqui, ó, capturar ecrã ativado, você vai utilizar ele igual assim, ó, captura as telas do seu receptor GPS, para dar um curso, para dar um treinamento, tá? É importante. Para isso basta deixar essa configuraçãozinha aqui ativada. Bom, agora um dos mais importantes, sem sombra de dúvidas, né, é o formato da posição. Na opção aqui do formato de posição, nesse caso aqui ele está em graus e décimos de minutos. Então você clica aqui, seleciona o nosso UTM, o PS. A gente já falou dessa projeção aqui. O sistema de referência aqui é WGS 84. Vocês sabem que no nosso curso nós estamos trabalhando com um sistema de referência Sirgas 2000. E aqui ele não tem, mas tem como você utilizar aqui o user. Se você colocar aqui, ó, os parâmetros de usuário, você pode criar o seu próprio elipsoide de referência aqui dentro, os Sirgas, por exemplo. Como não tem diferença, na verdade existe, mas não é significativo, ou seja, não é considerável, o IBGE mesmo já falou disso, não existe diferença entre WGS 84 e Sirgas 2000, então vocês podem utilizar aí mesmo a gente trabalhando aqui no curso com Sirgas 2000. Tá? Vocês não vão ter diferença aqui de posicionamento, podem confiar. Então aqui você configura para a sua equipe não ter problema em campo. Aqui sobre direção é extremamente importante para alinhamento das equipes em campo. Tá? Eu sempre gosto de deixar o azimuth grande aqui, ó, com a setinha aqui indicando o rumo, a distância para o destino, né? Distância do próximo, distância ao destino e tudo mais. É extremamente importante. E também a calibração dessa bússola. A bússola ela precisa ser calibrada para que ela seja funcional, para que ela dê a orientação corretamente em campo. Então, aqui também eu exemplifico o que eu sempre gosto de fazer antes das atividades, calibro a bússola, e aí é só girar conforme o eixo vai indicando, ele faz a calibração para vocês. Bom, trajetos.
é extremamente importante porque é o trajeto aqui que vai fazer o mapeamento dessa hidrografia para a gente. Então a gente sempre pede para gravar e mostrar no mapa. O método de gravação é o automático. O intervalo é o mais frequente possível, tá vendo? Mais frequente possível. E o arquivamento diariamente aqui. Nos receptores antigos, quando você marca essa opção aqui, ó, de gravar quando cheio, você configura as suas cartas de dados e aí eles vêm para cá em forma de backup, para que toda vez você possa fazer no seu cartão aí do microchip, né, microcard aí do seu receptor GPS, o backup dessas informações, ou simplesmente tira com um adaptadorzinho, você faz aí o backup no seu notebook. Outra informação extremamente relevante, especialmente você vai produzir dados com a sua altitude, se é uma informação interessante para você, em alguns casos você pode até gerar um modelo digital de elevação com os dados de altitude das próprias árvores que você vai georreferenciar no seu inventário florestal censitário. Então a gente utiliza a calibração do altímetro. Nisso, tem a opção aqui, né? Você escolhe altímetro, vem aqui calibrar altímetro. E aí se você conhece a elevação correta daquele lugar que você está naquele momento, você diz sim e insere aqui a elevação. Se você diz não, ele vai pegar ali numa triangulação dele, ele vai fazer o melhor trabalho possível e vai te dar uma altitude daquela. Se você está num local com altitude reconhecida, todos os dias, ao calibrar o seu altímetro, você insere naquele mesmo local a mesma altitude para que esse altímetro fique calibrado, tá bom? É extremamente importante isso aqui. Bom, qual que é a outra forma da gente obter esse microzoneamento? Outra forma, utilizando dados advindos de sensores remotamente situados, é a modelagem da hidrografia no manejo utilizando dados de radar. Ainda falta muito para ficar uma hidrografia muito boa, mas já é algum avanço, porque a gente pode utilizar essa modelagem para indicar para a sua equipe em campo alguns locais que possivelmente eles vão encontrar essa hidrografia, baseado na topografia, tá bom? Então, o que é essa modelagem? Para a modelagem é preciso utilizar modelos digitais de elevação, que nada mais é que uma representação de uma seção da superfície dada por uma matriz, onde seus pixels eles possuem coordenadas planimétricas e um valor da intensidade dele, ou seja, o valor que identifica cada pixel corresponde à sua elevação em metros, elevação média em relação ao nível dos mares. Importante, tá, pessoal? Essa informação não é uma informação com 3 dimensões. Por quê? Como os valores de localização estão em um plano x e y, e o valor adicional descreve a superfície sobre esse plano, né, os dados resultantes são chamados de dimensão 2,5, pois não se tratam estritamente de dados tridimensionais. Não confundam os dados porque tem x e y achando que a altitude ali é o z e não é, tá bom? É só uma informação que descreve ali aquela informação planimétrica do local. Tá bom? Então, cada pixel nessa imagem produz um valor de altitude. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Imagine aqui, né, uma matriz, ó. Eu tenho linhas e colunas. Cada pixel, cada quadradinho desse é um pixel e cada pixel possui um valor de altitude. Então, se a gente fizer um transecto sobre esse modelo digital de elevação, nós vamos passar pelo seu centro, né? Imitando aqui um centro de célula aqui com esses pontos. E aí, com base nesses valores, eu posso ter do primeiro pixel 1.005 metros. Então, eu vou plotando. O segundo pixel, 1.065 metros. Note que desse pixel para cá, houve uma subida. Então, aqui a topografia está subindo. Desse pixel para cá, eu subi 50 metros. Em que distância? Aí depende do tamanho do pixel. Como aqui é uma distância inclinada, aí você ainda tem um cálculozinho para fazer, tá?
Então vamos lá, ó, agora 1025, 1066 e 1068. Então é como se eu tivesse traçado um perfil topográfico aqui sobre esse modelo digital de elevação. E é com base nessas informações de altitude que a gente pode ter alguns produtos derivados, inclusive essa modelagem da hidrografia. Fontes de dados de modelo digital de elevação. O precursor disso tudo foi o SRTM, coletado no ano de 2000, durou apenas 11 dias na nave espacial Endeavour, mas é uma série muito interessante. O problema aqui é que é de 2000, algumas coisas já mudaram desse tempo para cá. Na topografia pouca coisa muda, né? Terremoto, vulcão, enfim, essas coisas todas mudam um pouco a topografia, mas há quem prefere dados mais recentes. Então, só para mostrar para vocês que nós temos. O Aster GDEM também é um conjunto de dados topográficos digital muito atualizado, disponível ao público, com bastante abrangência, tá? Com várias versões também. O pixel de 30 metros, esse de cima aqui, o pixel tem valor de 90 metros. Tá? Então é um pixel maior, esse aqui já é de 30 metros. O Alus Pulsar é um modelo que já vem também disponibilizado gratuitamente e projetado no sistema UTM WGS84. O problema dele aqui, que muitas pessoas não gostam, é que ele tem a disponibilização de 30 metros, mas ele foi reamostrado para 12,5. Então aqui ele não ganhou nada de resolução espacial. Na verdade, os dados originais ainda continuam sendo de 30 metros, então não tem nenhuma informação nova melhor do que isso. Ele só é reamostrado. Eu escolhi mostrar o exemplo aqui para que o nosso dado fique um pouco mais refinado, tá bom? Eu resolvi mostrar com esses dados aqui. Mas no seu trabalho aí tem coisa melhor para a gente usar. Por fim, ainda o penúltimo, né, tem o NASA-DEM, que nada mais é do que um reprocessamento desses dados SRTM, um pouco mais de refino, de qualidade. Então, coloquei até um sinalzinho verde aqui, que se a sua preferência for trabalhar com esses dados originais SRTM, especialmente de 2000, ao invés de usar esses aqui já citados, prefira o NASA-DEM. Ele tem um processamento mais atual, algoritmos mais poderosos aí, então ele conseguiu dar uma roupagem diferente para esse SRTM. Mas a gente insiste, né? For para fazer alguma coisa, use o CopDem, que é do Copernicus, da empresa europeia, que tem um pouco mais assim de atualidade. São dados mais novos em relação a modelo digital de elevação, então eles são mais preferidos ainda, inclusive com base em artigos já citados, inclusive de um professor da USP, Carlos Grumman. Ele tem até vídeo no YouTube, eu sugiro que vocês procurem aí o Span Lab, o laboratório dele lá da USP. Ele é autoridade nesse assunto, tá? Ele é autoridade nesse assunto, então ele traz muitas coisas interessantes. Eles mesmos que publicaram um artigo comparando 6 tipos de modelos digitais de elevação. Então, a recomendação foi o do CopDem. Oferece também aí para o mundo todo com um pixel de 30 metros, tá? Então, se vai usar, prefira esse aqui com certeza. Ele cita lá outros, eu sugiro que vocês procurem lá. Mas enfim, mesmo sem indicação, inclusive do professor Carlos, a gente vai fazer com esse exemplo aqui para que vocês possam ver um pouquinho mais de detalhe na hidrografia, nessa modelagem. Tá bom? No seu trabalho aí, prefira o CopDem. Tudo bem, pessoal? Inclusive, até voltar aqui, tem um aplicativo, um plugin no QGIS que a gente consegue baixar esses dados aqui bem facilmente hoje. Bom, como que seria essa modelagem da hidrografia? Estou aqui com o meu Saga, né, um sistema também de informação muito poderoso.
Tem ele dentro do QGIS, mas eu gosto de rodar ele fora do QGIS. Estou apresentando aqui a versão 8.3.0. Eu gosto dessa versão, tem mais recente, mas eu gosto muito dela. Então, abri aqui ó, o modelo digital de elevação que abrange a nossa área de estudo. Ela tem pixel de 12,5 metros por 12,5 metros. Então, nós vamos fazer alguns processos. A gente vai fazer uns preenchimentos aqui, que esses modelos digitais de elevação, eles podem vir com certos... com algumas depressões assim, então dentro de uma região com pixel com valor mais elevado, você pode ter um pixel que tem uma altitude menor, então ele vem aqui e faz um preenchimento. Da mesma forma, onde você tem lugares com pixel que tem uma altitude diferente de um que está extrapolando aqui os valores, ele vem aqui e remove esse pico também. Então ele dá uma tratada geral no seu dado. E é isso que é importante que você faça, tá? Faça esse processo de fill syncs aqui dentro do Saga, tem dentro do QGIS também você faz pelo próprio Saga. Então você vai pegar aqui uma ferramenta de Channel Networks and Drainage Basins. Com essa ferramenta você vai gerar inúmeros arquivos aqui, Flow Direction, Stroller, mas eu vou concentrar aqui nos canais. Ó. Ele vai gerar aqui 3 arquivos do tipo vetor. Um é um canal, na verdade são as drenagens. As junções são pontos que vão identificar inclusive as nascentes. E as bacias aqui de drenagem que vão delimitar a bacia, né, cada bacia aqui dentro desse modelo digital de elevação. Vamos ver como que ficou aqui. Ó. Então, primeiro aqui eu já atribuí aqui o modelo digital de elevação mais o sombreamento, que é uma técnica que a gente usa também para dar esse efeito mais de textura no modelo digital de elevação. Aqui as bacias delimitadas, note que tem uma bacia muito grande aqui, outras menorzinhas aqui, ó. Então ele já delimita a bacia hidrográfica, muito interessante para a gente. E aqui os canais de drenagem, são canais fininhos, mas vou mostrar ele um pouquinho mais detalhado aqui para vocês. Então são vários produtos aí que a gente gira, a gente pode gerar por meio dessa modelagem. Aqui são os canais de drenagem, note que existe uma certa coerência, né, com o modelo digital de elevação aqui embaixo. Vocês podem olhar. Agora aqui com as nascentes, você faz um filtro naquelas junções lá que ele gera, e aí você gera o pontinho aqui para cada início da sua drenagem. Pensando aqui no microzoneamento, fazendo agora um cruzamento entre o que foi feito no microzoneamento e a modelagem hidrográfica, note que em vermelho tem os dados do nosso microzoneamento, ou seja, das equipes em campo, e em preto, aqui está um cinzinha, né, meio escuro, é a modelagem hidrográfica. Note que existe no espaço a indicação do mesmo local. Ele consegue identificar o local da drenagem. Obviamente, falta detalhes para ele. Aqui ele pode ter errado alguma coisa, ou a equipe também pode não ter encontrado esse caminho aqui, então serve de indicativo. O que eu gosto e recomendo para as equipes vamos fazer a modelagem hidrográfica, coloca no GPS e leva para que você possa ter um indicativo do espaço onde essas hidrografias possam estar. Então aqui foi feito, neste caso aqui, fazendo esse dado veio de campo, né? Como eu disse para vocês, a nossa base já veio direto do IBAMA, da Superintendência em Rio Branco. Então eu não tive contato com ela antes, só que a modelagem eu fiz agora para o nosso curso. Note aí que tem uma certa coincidência. Falta detalhes, com certeza. Vamos ver? Aqui no A, eu dei um zoom aqui. Note que a modelagem ela traça uma linha reta e o nosso microzoneamento ele pega com um pouco mais de detalhes. Então imagina a quantidade de árvores que eu poderia explorar sem considerar essas ramificações aqui da nossa hidrografia. Tá vendo? Então, se eu tivesse um produto mais refinado de modelo digital de elevação, eu poderia pegar mais detalhes aqui, mas não foi o caso. Mas, enfim, serve também de parâmetro, né? Serve de, pelo menos, de indicação do espaço das drenagens.
A letra B, a mesma coisa, ó, saiu aqui bem retinhos, mas ó, tem um indicativo, ó, aqui já não tem, aqui já tem. Então vocês notem que realmente o trabalho aqui da mesma forma, letra C, ó, tem um indicativo, aqui não teve, ó, né, um trecho de drenagem mapeado. Esse que liga aqui também não teve, ó, aqui também, mas o microzoneamento pegou. Então, extremamente importante, um trabalho de microzoneamento bem feito diminui muito a chance de você explorar árvores que não possam ser exploradas. Pois bem, pessoal, a modelagem é essa. Isso aqui foi para que vocês possam ver um comparativo, mas de certo modo indicativo, ficou muito bem feito, né? De espaço, aonde fica cada coisa, os trechos, a hidrografia principal, no caso aqui da bacia hidrográfica principal dessa nossa UPA, né? Bem representada aqui também, ó. Então, de certa forma, serve aí como um, um indício, né, de onde tem, aonde vai encontrar, onde você pode colocar um pouco mais de equipe pela quantidade de canais e tudo mais, tá bom? Agora, como a gente já está entrando numa etapa que já tem mais conceitos, que envolve mais assuntos, eu resolvi passar para vocês as etapas e os conceitos aplicados no manejo. Pelo menos que para as pessoas que ainda não conhecem, possam se familiarizar com esses termos e que a partir de agora a gente começa a falar mais sobre eles. Então, etapas do manejo florestal. Aqui são partes mais genéricas, mas para que você possa entender como um todo, assim, né, quais são essas etapas. Obviamente, dentro de cada uma dessas existem centenas de coisas para ser feitas, mas de forma mais sumarizada, assim, eu resolvi passar para vocês. Bom, o primeiro delas, planejamento, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, especialmente para aquelas atividades que vão envolver plano de manejo florestal sustentável. Tá? Dentro desse plano, na elaboração dele, o inventário diagnóstico, especialmente sobre recursos disponíveis, você vai colocar uma equipe lá para saber quanto tem, vale a pena investir nisso aqui? Então é um inventário diagnóstico, ó, tem potencial ou não tem, é melhor ir para outro lugar. Então aqui é um inventário assim de busca, né, de informação. Tá? Identificação de impactos sociais e ambientais, provavelmente já o envolvimento de outras pessoas, não só engenheiros florestais, mas outras pessoas que possam ajudar nessa outra parte, né, um trabalho multidisciplinar. A identificação das unidades de produção ambiental e, com certeza, o geoprocessamento aqui com análises, mapas, resumos, informações e tudo mais. Planejamento das novas UPAs, levantamentos e análises. Então, já entra com inventário 100%. Geoprocessamento também aqui 100% nas definições, nas escolhas de arquivos e tudo mais. E na elaboração também do plano de manejo florestal sustentável para a UPA. Esse tem que ser anual. Treinamento e operação, manejo sustentável de mínimo impacto ou de impacto reduzido. Aqui, de fato, entra a etapa de capacitação das pessoas, mas também da mão na massa, né, daquilo que vai ocorrer. Então, dentro de treinamento, planejamento de estradas, trilhas, nós vamos fazer aqui, construção de estradas e pátios, alocação, onde vai ficar, corte direcionado e arrasto de mínimo impacto, equipes bem treinadas, transporte até pátios, até serrarias, traçamento dos resíduos florestais e o transporte desses resíduos florestais também. Então, é uma das etapas aí mais calibrosa, com certeza envolve mais etapas, mais ações, mais pessoas, inclusive. Por fim, consequentemente a essa etapa 3, a etapa 4 de industrialização, que é a operação da serraria, traçando, ordenando, trabalhando a todo vapor esse produto que foi colhido. Por fim, o monitoramento, planejamento da próxima UPA, das próximas ações, lembrando que cada UPA é uma por ano, né? E desse monitoramento e planejamento a gente tem aqui o início do ciclo novamente, tá? Identificação da UPA,
inventário diagnóstico e tudo mais. Tá bom, pessoal? Isso aqui é só mesmo para dar um overview assim de tudo para vocês. E quais são os conceitos então aplicados ao manejo florestal? Dentro daqueles que a gente vai falar mais, eu resolvi apresentar os que estão apresentados aqui, desculpa a redundância, mas é apresentar aqueles que estão aqui na Instrução Normativa número 5, que é aquela lei que eu disse para vocês que norteia muitas, né? Na verdade, ela é majoritária nesse assunto aqui em termos das informações que nós vamos utilizar. Então, é por meio dela que eu vou nomear aqui alguns conceitos para que a gente possa ter mais claro de agora em diante dentro do nosso curso. Primeiro, falando do artigo 1, o Plano de Manejo Florestal Sustentável, ele é dividido em categorias. Nós temos o individual, o empresarial, o comunitário e o de floresta pública, que envolve florestas nacionais, estaduais ou municipais. O nosso se enquadra aqui no manejo comunitário. Quanto aos produtos decorrentes desse manejo, nós temos para produção de madeira, os não madeireiros e para múltiplos produtos. O nosso é para produção de madeira. Quanto à intensidade de exploração, aquela intensidade que você explora, tem os de baixa intensidade e o pleno. O de baixa intensidade não utiliza máquinas para arraste de tora. Se cortou a tora lá, não é uma máquina que vai, é outra coisa, menos máquina. Mas o pleno, sim, prevê a utilização de máquinas para o arraste de tora. Então, vocês vão ver que vão ter classificações aí, de acordo com a sua intensidade. O artigo 2, eles consideram o que é ciclo de corte? É o período de tempo em anos entre sucessivas colheitas de produtos florestais madeireiros ou não numa mesma área. Então, aquele período, né? Aquele período ali, o pousio que a sua terra vai ficar, para que você possa, depois de 30 anos, 25 anos, 10 anos, enfim, de acordo com a sua classificação do seu manejo, você vai voltar lá e fazer a exploração novamente. Intensidade de corte nada mais é do que aquela quantidade de madeira que você vai tirar por hectare. Então, para o pleno, que é aquele que tem a adoção de máquina para arrastar toras, você pode fazer isso até 30 metros cúbicos por hectare para cada unidade de trabalho. Se for de baixa intensidade, até 10 metros cúbicos por hectare. Bom, então, de acordo com a intensidade, com a característica do seu plano de manejo florestal sustentável, pleno ou baixa intensidade, você tem uma quantidade de madeira que você pode tirar. A gente vai fazer isso por unidade de trabalho. Área de manejo florestal é o conjunto das suas unidades que compõem o seu plano de manejo, contíguas ou não. Tá? Podem estar juntinhas ou não, podem estar separadas. Então, essa é a sua área de manejo florestal. A unidade de manejo florestal é a área do imóvel a ser utilizada para o manejo. Vou dar um exemplo aqui da que a gente está trabalhando nesse curso. Unidade de produção anual, UPA, né? A gente sempre fala muito disso, mas o que é? Na verdade, é a subdivisão da área de manejo, aquela citada anteriormente, destinada a ser explorada em um ano. Então, você tem que delimitar uma UPA para que ela possa ser explorada por ano. Terminou esse ano, no outro ano, outra UPA. E assim vai. E unidade de trabalho? É a subdivisão operacional da UPA. Então, uma UPA, ela já é a divisão de uma outra área maior. Então, na verdade, a UT, a unidade de trabalho, é a subdivisão dessa UPA em áreas menores. Isso é mais para que você possa potencializar os seus recursos aí nessa área menor. Tá bom? Elas são identificadas e tudo. Área de efetiva exploração florestal, essa é muito importante porque considera a exclusão de áreas de preservação permanente, inacessíveis e outras eventualmente protegidas. Então aqui é realmente o que sobra. Dentro da sua UPA, nós vamos tirar essa área de proteção ambiental, de proteção permanente, essas áreas impróprias para serem exploradas, e o que sobra é efetivamente essa área de exploração.
esses valores de área e tudo, inclusive tem que estar detalhado aí no plano de manejo do POA. A gente vai falar agora sobre ele. Plano operacional anual, é o POA, o documento a ser apresentado no órgão ambiental, contendo as informações definidas e suas diretrizes, especificação de atividades a serem realizadas em 12 meses. A UPA deve ser explorada em 12 meses e o plano operacional anual é relacionado a essa UPA. Então lá tem todas as diretrizes, o volume por unidade de trabalho, a área útil a ser explorada e tudo mais. Tá bom? E por fim, a autorização para exploração, que é o documento que te autoriza o início da sua exploração e, consequentemente, especifica o volume máximo por espécie. Tá bom, pessoal? Então, não são nomenclaturas difíceis, a gente vai falar sempre delas aqui, mas sempre a gente vai usar POA, Altex, UPA, UT, tá? E vocês precisam estar antenados aí sobre essas definições. Vamos aqui exemplificar o que a gente viu. O que é a área de manejo florestal? Então aqui eu estou mostrando a nossa área de manejo florestal, que é a área da propriedade destinada ao manejo florestal. É uma área muito maior. A unidade de produção anual é uma subdivisão dessa área. Então dentro dessa área maior eu tenho outras UPAs. Tá? Essa é a de número 4. A de número 3 é aqui pertinho. Tá? Então aqui é de número 4. É a subdivisão dessa área. E aí, a UPA, ela pode ser e deve ser divididas em unidades de trabalho. Neste caso aqui, essa UPA 4, ela foi dividida em 16 unidades de trabalho. Então aqui tem a 3, a 6, a 9 e assim por diante. É uma forma mais operacional de você executar o manejo. Falando especificamente da UT17 aqui, tem quase 98 hectares, tem um perímetro de quase 4.000 metros, e aqui aproximadamente tem 970 metros aqui, quase 1 quilômetro, para mais de 1 quilômetro e pouquinho aqui, ó. Tá? Só para você ter uma ideia da dimensão dessa unidade de trabalho. Então aí você tem a identificação de todas elas. Aqui é um pedacinho só. Aqui é um pedacinho porque é recortado conforme o limite da sua UPA. Tá bom, pessoal? É que é mais por um efeito didático aí para vocês entenderem aí tudo isso que a gente fez. E agora, apresentando a área de efetiva exploração florestal, é como se dessa parte azul fosse tirada toda essa área em verde, que é da área de proteção permanente. Essa não pode ser explorada. Então, se aqui, por exemplo, deu quase 1.000 hectares, a gente vai desconsiderar essa área, vai recortar essa área dessa UPA e o que sobra é a nossa área de efetiva exploração florestal. A partir dela é que todos os cálculos são feitos, intensidade de corte, por unidade de trabalho e tudo, tá? Inclusive a gente tira as árvores da APP, deixa sem nada, só mesmo as áreas que estão fora aí da área de proteção. Inclusive, um dos produtos que nós vamos gerar, inclusive o produto que nós vamos gerar é essa área de proteção, de preservação permanente da UPA total. Ela considera, inclusive, áreas de nascente também. Por fim, pessoal, essa é a parte teórica da parte número 2. Nós falamos aqui do microzoneamento da UPA, especificamente hidrografia e nascente, será o nosso alvo aqui na aula prática, que já começa em seguida. E é isso, vamos logo para essa prática. Vamos dar início então aqui aos exercícios da parte número 2, os exercícios práticos. Essa é a etapa número 1, que diz respeito sobre a largura da massa d'água da hidrografia. Como vocês já têm acompanhado, vocês perceberam que nós temos alguns cuidados aqui em relação à produção do arquivo que vai definir as áreas de preservação permanente, especialmente aqueles relacionados à hidrografia. Então, trago aqui novamente um slide o slide número 17 da parte 1, onde a gente tratou de aplicações
das geotecnologias no manejo, especialmente na parte de geoprocessamento. Eu trouxe aqui um cenário, quero mostrar ele novamente para vocês, que a partir do mapeamento, do microzoneamento ou da modelagem da hidrografia, nós temos a rede de drenagem e a partir dessa rede de drenagem a gente vai produzir as nossas áreas de preservação permanente em relação à hidrografia. Contudo, essas linhas elas não seguem a massa de água, ela só determina ou indica o rio principal. E alguns cuidados nós temos que levar em consideração. Então, no mapeamento, a sua equipe em campo tem que estar preparada para mapear a largura do canal de drenagem, não só a indicação de onde ele passa. Essa só indicação ela não resolve para a gente. Então, trago de novo aqui o cenário para vocês, que se eu fizer aqui a área de preservação permanente, considerando apenas a linha e não considerando a massa d'água, a gente vai incluir árvores que não podem ser exploradas. Então, qual que é o primeiro critério? Definir, com base no microzoneamento, a largura de cada trecho de drenagem, para que a partir dessa largura de trecho de drenagem, a gente possa produzir a massa de água. Então, neste caso aqui, nós estamos reproduzindo a massa de água. Então, a partir daí, sim, a gente pode elaborar aqui a nossa área de preservação permanente. Caso isso não aconteça, é uma área que vai ocorrer a exploração sem a devida, ou tomar cuidado com as consequências. Então, se vocês observarem, mais uma vez mostrando, a largura aqui entre a faixa amarela e a faixa branca seria explorada se a gente não considerar essa massa d'água. Então, no seu aí microzoneamento da hidrografia, você tem que lembrar de associar a largura de cada trecho de drenagem para que essa informação possa ser produzida aqui dentro do ambiente SIG. Vamos ver como vai ficar. Então, pessoal, abri um exemplo aqui para vocês, apenas para lembrar, a base de dados dessa parte do curso está aqui na descrição, o link para os dados. Bom, esse exemplo aqui é só para exemplificar um ocorrido aqui com vocês. Então, eu tenho uma hidrografia aqui muito bem delineada, tá vendo? Você consegue ver bastante capricho aqui nesse microzoneamento. Provavelmente os dados foram tratados com alguma suavização aqui para tirar algumas imperfeições, mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês está aqui, ó. Abri a tabela de atributos dele. Olha só, existe um mapeamento, a identificação de cada trecho de drenagem, tá vendo? O seu comprimento, o seu nome. Existe aqui um campo determinado como largura. Então, essa largura, ela na verdade é a massa de água daquele determinado trecho. Então, esse trecho aqui em específico, ó, selecionar ele, ó, ele está aqui, ó, deve estar aparecendo bem clarinho para vocês, mas esse trecho aqui, ó, que vem daqui até aqui, ele tem uma largura de 6 metros. Então, o que, que a gente faz aqui no processamento? A gente divide essa largura por 2, para que na hora da produção da massa d'água, a gente possa usar essa coluna aqui, ó, do raio, para que seja feita a massa de água. Vou mostrar para vocês aqui. Então, tirei a seleção aqui, venho aqui em vetor, geoprocessamento, buffer. Então, aqui na hidro, em vez de digitar a distância, eu vou indicar o campo para que possa ser considerado. Então, eu venho aqui nesse tipo e identifico aqui, ó, tipo de campo, identifico o campo para ele. Então, a partir de agora, ele vai ser um buffer de raio variado que vai utilizar essa coluna aqui, ó, para produzir a área de proteção permanente, de preservação. Vou pedir para dissolver para que todos os trechos sejam unidos. Vou gravar aqui no temporário mesmo, tá? Pode ser aqui, ó, criar camada temporária. Então, vou pedir para executar. Então, executou, já finalizou. Vou tirar aqui essa borda dele aqui, deixar transparente. Vou deixar esse verdinho aqui. Então, ó, vou trazer a hidrografia para cima. Ó, então vocês notem que para cada trecho, ó,
Desse para cá já tem uma largura diferente. Olha aqui, ó. Desse aqui para cá já é uma largura diferente. Deixa eu colocar uma cor condizente aqui, tá? Que é a própria hidrografia, ó. Essa é a massa d'água. Vou tirar essa hidrografia. Então, ó, esse é o corpo d'água. Tá vendo? Então, esse é o corpo de água. É a massa d'água, como se fosse a lâmina d'água. Ó, aqui tem outro trecho. Então, vocês notem que tem um canal maior que o outro, ó. Tá vendo? Esse é o efeito que deve ser produzido. A partir de agora, a gente faz a nossa área de preservação permanente, né? Caso ali não ultrapasse aqueles limites preconizados na legislação, toda a drenagem vai ter 30 metros de raio da sua massa de água. Coloco aqui uns segmentos maiores para ficar mais arredondados. Vou também dissolver o resultado e vou pedir aqui para... Ele vai dar o mesmo nome, mas não tem problema. Então, deixa eu fechar aqui. Vamos trazer aqui a massa d'água. Então, agora sim, ó. Essa massa d'água, vou deixar ela essa cor mesmo. E esse aqui, vou tirar essa borda. E agora sim, eu vou colocar uma cor verde para identificar a área de preservação permanente. Então, note que para lugares onde a lâmina d'água é mais espessa, né? Então, ele vai ter um comportamento diferenciado desses que não. Apesar da distância ser a mesma, mas aqui o início dessa área de preservação muda em relação a esse aqui. Tá vendo? Então, e assim tem que ser. Por isso que é importante o microzoneamento, onde você mapeia cada trecho de drenagem com a sua largura de massa de água. Produz primeiro a massa d'água e depois produz a área de preservação permanente. Por que eu estou dizendo isso? Vou descartar isso aqui. Vou vir aqui no nosso painel navegador, no favoritos. Depois que vocês baixarem os dados e descompactar aqui na nossa pasta curso, os dados vão estar aqui, ó. Então, da primeira etapa que eu quero mostrar para vocês é a nossa hidrografia. Como aqui o projeto estava aberto em outro lugar, ele acabou abrindo em outro lugar no espaço, tá? Mas está aqui a nossa hidrografia. Então, quando a gente abre aqui a tabela de atributos, note só, nós temos a data de trajeto, ó, do mapeamento, a identificação, o estilo, a escala. Só que note, aqui, ó, nessa coluna, nós só temos a identificação da largura da área de preservação permanente. Nós não temos a largura da massa de água. Então, isso é um problema, né? Os dados que nós recebemos já vieram assim. Não tem como a gente adivinhar a largura de cada trecho de drenagem. Como eu mostrei na aula teórica, precisava um pouco mais de refinamento nessa hidrografia, como a gente viu no exemplo anterior, mas é isso que a gente tem, então não tem muito o que fazer. Eu não posso aqui, ó, inventar larguras, porque eu não sei, não sei como foi feito isso, a não ser adotar a partir desse limite os 30 metros, tá? Então é um fato constatado aqui no nosso curso, que infelizmente não tem o que fazer a não ser adotar essa área de preservação permanente a partir desta linha. Tá bom? Vamos para a etapa 2. Bom, então começando aqui a etapa 2, nós vamos elaborar a app da hidrografia. Vocês receberam os dados, nós utilizamos ele aqui para um exemplo prático para vocês, tá? Mas a partir de agora a gente vai elaborar essa área de preservação permanente da hidrografia utilizando aquele arquivo que nós recebemos. Com o QGIS aberto, vou vir aqui no painel navegador, na nossa pasta do curso, vou jogar logo já a hidrografia. Ele está aqui na etapa 1, porque foi o dado que nós recebemos, tá bom? Ele vai ficar aqui porque na etapa 2 é que a gente vai produzir a app da hidrografia. E também vou pegar aqui na parte 1, quando a gente já elaborou, na etapa 1, o limite da nossa UPA. Então, aqui as duas informações que nós precisamos. A hidrografia e também o limite da nossa UPA.
Deixa eu colocar aqui uma cor mais escura para essa hidrografia. Pronto. Então a gente vai, como a área é pequena, eu posso recortar aqui depois a nossa área de preservação permanente em relação à drenagem. Então vamos aqui em vetor, geoprocessamento, buffer. Aqui nós vamos utilizar a hidrografia. Na distância eu vou indicar aquele campo que foi indicado no arquivo, para a partir daquele buffer ele fazer para a gente a área de proteção, de preservação. Vou colocar aqui um número maior de segmentos para melhorar aqui o arredondamento dos cantinhos. Então aqui em dissolver resultados, para que todos os trechos fiquem unificados. Vou salvar no arquivo. Aqui no nosso curso, parte 2. Agora nós estamos na etapa 2. Esse da etapa 3 é o arquivo que vocês vão utilizar, que eu também já disponibilizei de nascentes. Então aqui na etapa 2, vou chamar de app geral, porque é total assim. Vou chamar só de app hidro, para ficar mais fácil. E vou executar. Vou finalizar. Então está aqui para toda a nossa área. Tudo bem? Conforme a hidrografia é passada por eles. Então, uma vez finalizado, vou remover essa hidrografia aqui, que não é meu objetivo mais tê-la. Agora eu vou recortar essa app aqui para ficar só conforme o nosso limite aqui da nossa UPA 04. Então vou vir em vetor, geoprocessamento, opção de recortar. Então vou pegar aqui a nossa app, o limite vai ser a própria UPA e o recortado sim vai ser nosso arquivo final da etapa 2. Vou chamar de app UPA 04. Tá bom? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. App hidro UPA 04, porque a gente ainda vai ter um app total, que é incluir as nascentes também. Então, app da hidrografia para UPA 04. Subentende-se que ela já está recortada para nosso limite. Vou salvar. Vamos executar. Fechar. Vamos levar aqui para cima. Então, está aí recortada para nossa área de estudo. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. A gente não vai precisar calcular a área, porque para PP total a gente faz um somatório total quando a gente incluir as nascentes aqui. Dando continuidade, agora na etapa 3, nós vamos fazer a elaboração das apps das nascentes. De volta aqui ao QGIS, então vamos adicionar aqui o nosso... Deixa eu tirar essa app aqui que não serve mais. App da total, né, da área do manejo. Então vamos deixar só o nosso limite aqui e a app recortada para a nossa área. Então no painel de navegação, nós temos aqui a hidrografia, vou jogar ela mais uma vez. E temos também aqui na etapa 3, deixa eu atualizar aqui, pronto. E na etapa 3, nós temos aqui os pontos de nascentes. Então, para que vocês possam tirar as próprias conclusões, vou mostrar aqui mais uma vez, para dar um contraste maior, vou tirar a app. Então note que nós temos, na verdade vou deixar para indicar melhor, ó. Nós temos aqui os mapeamentos que recebemos. Vou deixar assim de forma vermelha, ó. Então nós temos aqui, ó, em cada fim de drenagem, ó, teríamos que ter uma nascente, mas olha, tá vendo? Aqui nesse trecho de drenagem, né? Esse aqui é um trecho de drenagem mapeado, é para ter uma nascente que dá origem a esse trecho aqui. Da mesma forma que aqui também, mas isso não foi colocado. Então, a gente não pode considerar. Eu, principalmente, né, não considero porque não tenho autoria sobre esse dado, então eu não sei a forma como que e o critério que foi utilizado. Então, olha aqui, essa aqui, ó, tá vendo?
Então, aqui da mesma forma. Então, a partir dessa informação recebida é que nós iremos proceder. Não tem muito o que fazer. Temos que partir desse princípio aqui. Então, se eu abrir aqui os pontos das nascentes, ó, vocês vão ver que não tem identificação delas, mas isso aqui a gente pode mudar. Vou editar aqui a informação. Vou colocar aqui o cifrãozinho e D mais 1. Então, a partir do 1, ele vai considerar aqui um número inteiro até o número 45, porque são 45 nascentes. Então, vou pedir para atualizar. Agora sim, vou salvar e parar. Agora nós temos identificadas 45 nascentes. Eu gosto de identificar porque futuramente vai fazer algum mapeamento, algum monitoramento, você tem essa nascente identificada desde o início aqui do seu microzoneamento, tá bom? Não é um caso que vai funcionar aqui porque, sinceramente, não dá para fazer mais nada aqui com esses dados que já foram obtidos. Então, vamos providenciar aqui a nossa app de nascente. É assim que vamos proceder aqui nessa etapa 3. Então, geoprocessamento, nascente. Nós temos aqui os pontos de nascentes. Vamos colocar 50 metros, que é o que determina. E ok. Não vou pedir para dissolver, porque a gente vai unificar isso aqui depois, não tem problema. Então, salvar no arquivo. Aqui na etapa 3, nós vamos chamar de app nascentes. Tá bom? App nascentes. Salvar e executar. Finalizar. Então, aí já temos aqui então as informações que nós precisamos. Agora o próximo passo é unificar essas duas informações aqui. Dando início então à etapa 4 da parte 2, unificar a app da hidrografia e das nascentes. De volta aqui ao QGIS, então nós temos duas informações para unificar. Então a app da hidrografia e a app das nascentes. Nós vamos aqui em processamento, caixa de ferramentas, onde ficam os algoritmos. Nós vamos digitar a informação aqui, mesclar. Então, no menu principal aqui, nós vamos encontrar vetor geral e aqui a opção de mesclar camadas vetoriais. Vamos clicar. Aqui. Vou selecionar as camadas que eu quero. Então, as camadas app hidro UPA 04 e app nascentes. São as duas habilitadas aqui no painel camadas. São essas duas. Não clique em executar, tá? Clica aqui primeiro em OK. Na verdade, se você clicar em OK aqui, ele já vai fazer o processo. Então, depois de marcado, clica aqui para voltar. Então, CRC da camada a gente vai utilizar o mesmo. No mesclado, né? No que foi juntado. Nós estamos aqui então agora na etapa 4. Nós vamos colocar aqui, ó, app geral. Não vamos chamar ainda do nome específico, porque é provável que a gente vai precisar recortar com base no limite da UPA, que alguma nascente pode extrapolar aqui os limites da UPA. Então, vamos chamar de app geral unificada. Tá? Vou executar. Fechamos. Então, está aqui o nosso arquivo principal. Botão direito aqui. Posso abrir a tabela de atributos. Nós temos aqui, então, ó, eram 45 apps com mais uma linha da app da hidrografia. Temos, então, 46 registros. Vou editar. Vou selecionar todos aqui. Nessa ferramenta chamada barra de ferramentas de vetorização avançada, você vem aqui exibir, ó, barra de ferramentas de vetorização avançada. Você habilita ela aqui, ó. Então, nela, nós temos uma opção aqui chamada, ó, mesclar feições selecionadas. Então, você clica, pode deixar como está e pronto. Tem uma só agora aqui, ó. Tá vendo? Então, o que a gente pode fazer aqui já? Não, depois a gente faz, que vamos ver se a gente precisa recortar. Vou salvar e vou finalizar a edição. Então, agora nós temos
essa app já unificada com base nos nossos limites. Tá vendo? Então não tenho sobreposição de área, não existe aqui uma superestimativa da área de preservação permanente. A partir de agora, ó, é ter o cuidado de cortar essas informações que extrapolam, tá bom? Porque isso aqui vai influenciar na sua área efetiva de manejo, ó. Tá vendo? Então vamos providenciar. Vamos aqui em vetor, geoprocessamento, recortar. Então, recortar a app com base no limite da UPA. E o recortado aqui, agora sim, na etapa 4, nós vamos chamar de app final UPA 04. Ou o nome que você achar aí mais intuitivo, tá bom? Vou chamar de app final UPA 04. Só executar. Vamos finalizar. Então, olha aí a diferença já, tá vendo? Se eu tirar aquela, ó, agora a gente já não tem mais problema nenhum aqui com a área de preservação permanente. Vou abrir aqui a tabela de atributos. Nessa tabela de atributos, eu vou alternar a edição, vou excluir campos aqui desnecessários, praticamente todos. Vou deixar só índice aqui, ó. Só o índice. Vou criar um campo chamando área hectare, número decimal, 2 casas suficiente. E agora eu vou trocar aqui o campo e vou digitar um código para ele calcular para mim. Hectares eu tenho que dividir por 10.000 porque as unidades estão em metros, tá bom? Então estou dividindo por 10.000 para transformar para hectare. Então vou pedir para atualizar, vou salvar e finalizar. Então, nossa área aqui calculada, 308,2 hectares. Só fazendo aqui um adendo, esse aqui é o plano operacional anual da UPA 04, aqui na tabela 4 da página 18, eu trago para vocês os resultados, ó. Área de preservação permanente 308,53. Então uma diferença mínima aqui nos décimos de hectares. De volta aqui, vamos fechar aqui então a nossa tabela de atributos. Vamos tirar a hidrografia. Então esse aqui é o nosso cenário produzido hoje. Então, para finalizar agora a nossa parte número 2, eu vou dizer sobre a entrega do relatório, especificamente dessa parte aqui do curso que vocês devem enviar via plataforma Classroom. Então, apenas como protocolo para o recebimento do certificado, como é de praxe aqui nos meus cursos, eu vou pedir para que vocês façam um print dessa parte aqui finalizada, tá? Pode deixar só o limite da UPA 04 e toda a área de preservação permanente também, tá? Se você ainda quiser fazer a gentileza, você pode deixar aqui sua tabela de atributos e ainda mostrar a área calculada aí para vocês, tá bom? Para que possa verificar aqui algumas diferencinhas que às vezes até podem surgir aí. Tá bom, pessoal? Então essa é a parte final aqui. Monta um relatório, coloque o nome de vocês, envia via plataforma Classroom. Até a próxima!